No informativo de hoje, motoristas ficam preocupados com o aparecimento de fenda na ponte do município de São João Batista do Glória. Jovem militar assume o comando da PM de Alpinópolis. Ex-prefeito de Passos, Ataíde Vilela, é condenado pela Justiça. Reforma da Previdência é aprovada em segundo turno pelo Congresso. Estas e outras notícias você encontra aqui no DTV Notícias, no oferecimento da Pontual Empreendimentos, a sua segurança de investir bem. E a Yasat, sua internet rural. Conheça a Yasat, a internet via satélite mais eficaz e confiável do Brasil, que chega até os pontos mais remotos de nosso país. A Uniminas, representante da Yasat para a Cássia e região, já se destacou pelo excelente serviço prestado entre as demais representantes de todo o estado de Minas Gerais. E você está esperando o quê para entrar em contato? Ligue e fale com Marcelo ou Bruno. E a Yasat, se tem céu, tem sinal. E a Pontual Empreendimentos e a JJ Imobiliária agradece a confiança dos seus clientes e informa que todas as unidades do loteamento Parque das Águas em Cássia já foram vendidas. Mas que em breve novos empreendimentos vêm por aí, o que reforça a boa perspectiva de valorização dos investimentos em Cássia, especialmente próximos ao novo santuário. Pontual, a sua segurança de investir bem. Mais de 23 anos de experiência, mais de 50 empreendimentos concretizados, presença em mais de 30 cidades e milhares de sonhos realizados. Números que crescem e fazem o Brasil prosperar. Conheça os novos loteamentos em Nepomuceno, Pouso Alegre, Campanha, São Gonçalo do Sapucaí, Cássia e Conselheiro Lafayette. Pontual em Empreendimentos, a segurança de investir bem. Motoristas que trafegam pela rodovia MGC 146 e moradores de São João Batista do Glória estão preocupados com a ponte que dá acesso ao município. Com menos de 10 anos de construção, a estrutura começou a apresentar fendas no piso. A ponte é sobre o Rio Grande e foi construída para melhorar o acesso de Passos a São João Batista do Glória. O problema está nas fendas em 2 pontos da estrutura. O engenheiro civil Clever Nascimento esteve no local e apontou possíveis causas. Ele disse que essa estrutura é pré-moldada, apoiada nas extremidades. Entre uma placa e outra existe uma junta de dilatação que é normal para que ocorra uma variação pelo efeito da temperatura e da carga. Mas disse também que o que parece ter ocorrido aqui é que esta primeira junta abriu um pouco mais que as demais, talvez por causa de excesso de velocidade e excesso de carga. O limite de velocidade é de 40 km por hora. Mas, segundo os moradores, há registros de caminhões que atravessam a ponte de 60 a 80 km por hora. Ainda conforme o engenheiro, não há risco de queda da ponte até o momento, mas o alerta é para que a manutenção seja feita a fim de evitar danos ao longo prazo. Um jovem policial assumiu o comando do 3º pelotão da Polícia Militar em Alpinópolis. O novo comandante é o militar de 29 anos, segundo-tenente Luiz Gustavo Santos Silva, natural da cidade de Bom Despacho, e que chega para ocupar o posto deixado pelo segundo-tenente Paulo César Ramos Laurito. Luiz Gustavo conta com mais de 10 anos de carreira na Polícia Militar de Minas Gerais e foi incluído nas fileiras da corporação no ano de 2009, ocasião em que realizou o curso técnico em segurança pública no 7º Batalhão da PM, que é sediado na sua cidade natal. Atletas de São Sebastião do Paraíso foram destaque na fase estadual do GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais. O estadual ocorreu em Uberlândia no período de 30 de julho a 3 de agosto. A equipe paraizense foi composta por 23 atletas, sendo 12 meninas e 11 meninos, divididos em módulo 1, categorias sub-14 e 2 sub-17. No salto em distância feminino, as atletas da Escola Municipal Ivantina Amaral conquistaram 2 primeiros lugares no pódio. Nathalie foi ouro e Tawane foi medalha de prata. Da mesma escola, o nadador Rafael Alves ganhou 3 medalhas de bronze. Ao todo, os estudantes da Ivantina Amaral conquistaram 8 medalhas. Esta é a primeira vez que uma escola da rede pública municipal de Paraíso participa de uma etapa estadual do GENG. A taxa de vacinação da pentavalente caiu 36% nos 22 municípios da região.
Segundo o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, entre os anos de 2013 e 2017, a proporção de crianças menores de 1 ano vacinadas com a terceira dose da vacina, responsável por proteger contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções, passou de 99,38% para 83,10%. Pratápolis foi a cidade com o maior registro de queda da cobertura vacinal. Desse modo, em 10 anos, a localidade que possuía 100% dos menores imunizados com a terceira dose da pentavalente regrediu 46,43% desse percentual, passando a ter somente 53,57% dos pequenos imunizados. Ex-prefeito de Passos, Ataíde Vilela, é condenado pela Justiça. A condenação foi proferida pela juíza da 2ª Vara Criminal, Denise Canedo Pinto. Além de Ataíde, foram condenados o então procurador do município, Adalberto Michilo Neto, e a ex-secretária de Educação, Pilar Aparecida Lemos Faria, a restituírem aos cofres públicos o equivalente a R$680 mil referentes ao contrato firmado com a empresa Gustavo Pena, Arquiteto e Associados, que tinha como objetivo a construção do Parque Municipal Educacional de Passos, orçado em R$15 milhões, que, segundo a Justiça, foi feita de forma ilícita, já que houve o descumprimento da lei de licitação, além de acarretar prejuízos à municipalidade. Ontem à tarde, após votação favorável dos vereadores na última terça-feira, o prefeito Quito Arantes entregou as chaves do galpão onde antigamente funcionava a Democrata no Distrito Industrial ao empresário Diego Glender Pereira, proprietário da empresa Pereira e Ferracioli, que estava prestes a encerrar as suas atividades em Cássia. A empresa recebeu uma subvenção da prefeitura por 6 meses e se preparava para a demissão de funcionários. A Pereira e Ferracioli gera 67 empregos e fabrica 700 pares de calçados por dia e começa a funcionar dentro de aproximadamente 30 dias no novo galpão. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, dia 7, em segundo turno, a proposta de reforma da Previdência. Durante a sessão, que se estendeu por mais de 9 horas, os deputados rejeitaram 8 destaques, propostas que tinham o objetivo de retirar pontos do texto base, aprovado na última madrugada. Com a aprovação pela Câmara, a reforma da Previdência será encaminhada para análise no Senado. Ao encerrar a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agradeceu o apoio de todos os partidos na construção e na aprovação da reforma. Ninguém chega a um resultado desses sozinho, disse Maia. Ele recebeu os cumprimentos dos ministros da Economia, Paulo Guedes, que apareceu no plenário nos instantes finais de votação, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que deixou o ministério para participar das votações como deputado. A expectativa é que o texto já seja enviado ao Senado nesta quinta-feira. A reforma da Previdência foi enviada ao Congresso em fevereiro deste ano e é defendida pelo governo como uma das principais formas de recuperar as contas públicas. Confira o final da votação. 35. Mantido o texto. Fica dispensada a redação final da matéria nos termos do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 195 do Regimento Interno. A matéria vai ao Senado Federal. A Prefeitura Municipal de Cássia divulgou ontem uma foto da Praça Juscelino Kubitschek, mais conhecida como Praça do Fórum. A foto é datada da década de 1940, início da década de 1950, e de acordo com o texto de Iônio Lívio Salgado, em 1915 o local chamava-se Praça da República, e que até esta data existiu uma igreja católica chamada Igreja do Rosário, que foi construída por escravos e demolida pelo coronel Saturnino Pereira. A imagem também foi cedida pelo senhor Iônio Lívio Salgado. Ontem, após o anúncio de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria transferido para São Paulo por acatamento da juíza Carolina Lebos, atendendo ao pedido da Polícia Federal de Curitiba, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Lula deverá cumprir sua pena na capital curitibana. Dos 11 ministros, apenas Marco Aurélio Melo concordou que Lula deveria ser transferido para São Paulo. Lula cumpre pena de 8 anos e 10 meses, condenado pela Lava Jato no caso do triplex de Guarujá. Vamos para a previsão do tempo para esta sexta-feira.
Os ventos úmidos que sopram do mar ainda ajudam a formar nuvens entre o Espírito Santo e Vale do Jequitinhonha nesta sexta-feira. Pode chover fraco, exceto em Vitória, que apesar desse excesso de nuvens não tem mais chuva. Nessa capital, a temperatura continua em elevação. Agora o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro e da maior parte de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, ainda vai sentir bastante calor nesta sexta-feira e não tem previsão de chuva. Faz bastante sol o dia todo. Tem que tomar cuidado só com os baixos índices de umidade do ar à tarde, principalmente no oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais. A mínima prevista para São Paulo nesta sexta-feira é de 14 graus e a máxima já chega aos 29 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura chega aos 31 e em Belo Horizonte e Vitória, a máxima de 27 graus. Nos próximos dias, o volume de chuva da região sudeste vai ser bem baixo e só aqui a pontinha do Vale do Jequitinhonha deve acumular cerca de 20 milímetros. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com mais informações. E não se esqueça de acessar o nosso portal pelo www.tvcassia.com.br ou pelo canal 35 na NetSpeed TV. Confira o recadinho da Iasat, sua internet rural para Cássia e região. DTTV de Cássia para o mundo. Iasat é a operadora global de internet via satélite que está trazendo uma conexão de confiança para todo o Brasil. Com sede nos Emirados Árabes Unidos, está presente em mais de 140 países, cobrindo mais de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, cobre todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Atendendo domicílios e empresas, na praia, na fazenda ou em qualquer lugar, com o satélite AOIA-3 de tecnologia banda KA. Uma internet de confiança, via satélite e que chega com alta qualidade, onde antes o sinal era um problema. Para um país continental como o Brasil, com praias, montanhas, campo, ilhas, áreas urbanas, a solução de conectividade é via satélite. Se você quer fazer parte de um mundo conectado, chegou a sua vez. Com a internet via satélite da Iasat, você tem uma internet de confiança onde estiver. Iasat, a internet via satélite mais perto de você.